Quando olho para o meu passado e penso quanto tempo perdi em nada, quanto tempo foi perdido em futilidades, erros, preguiça, incapacidade de viver, quão pouco apreciei, quantas vezes pequei contra o meu coração e alma, então o meu coração sangra. A vida é um presente, a vida é a felicidade. Cada minuto pode ser uma eternidade de felicidade. As 9 máximas do escritor Dostoiévski que trazemos hoje podem arrancar de você esse mesmo desejo pela vida. A propósito, que experiência literária fascinante é abrir um romance dele. Se você já se atreveu a ler algumas ou muitas daquelas páginas, já se deparou com a densidade de alguns de seus peculiares personagens e suas histórias de vida. A vida de Dostoiévski é também ela muito fascinante, com fatos e características marcantes, como o fato de ter perdido os pais na tenra-idade, ter sido condenado à morte por fuzilamento e ter sido liberado na última hora, ou ainda a dor da epilepsia, a necessidade de escrever um romance para saldar uma dívida de jogo, ser ainda condenado a trabalhos forçados na Sibéria, ou ainda sua religiosidade profunda. Eu sou o Alisson e você está no Super Leituras. Agora vamos às 9 máximas que têm o poder de arrancar qualquer máscara. Você está preparado? Após o enfrentamento, tenho algo para você, um presente. Mas antes, vamos às reflexões. Lição 1. A melhor definição de homem é um ser que anda sobre 2 pernas e é ingrato. A ingratidão é o mal do mundo. Somos rápidos em apontar tudo o que nos falta. Temos na ponta da língua até, mas lentos e até alienados aos bens de toda a ordem que possuímos. Somos gratos por nossa família, saúde, amizades, por nossas habilidades e oportunidades que tivemos. Mas eu não tive isso e aquilo, alguém pode bradar. Pode até ser, mas ser ingrato por todas as outras coisas não vai te dar novas nem fazer de você alguém melhor. Você está vivo? Como se agradece por algo assim? Você está vivo? Então não faça de sua vida uma história de reclamações. Afinal, como vamos ver na próxima lição, lição 2, mas como você poderia viver e não ter uma história para contar? Quantos têm a própria vida e a própria história em tão baixa estima? Quem não assume a própria história, quem não supera a dor que vem dela, não sai fortalecido e segue adiante. Quem não faz memória das suas alegrias e dos momentos marcantes se torna vazio, sem nada a dizer. É preciso se conhecer profundamente. Esse talvez seja o grande chamado de toda a filosofia. Conhecer-se passa também pelo conhecimento de quem você é, de onde você veio. Muitas vezes, o que nos falta é reconciliar-nos com a nossa própria história. Cientes de quem somos, adquirimos autenticidade e então seguimos adiante. Lição 3. É preciso algo mais do que inteligência para agir com inteligência. Inteligência por si só não garante nada. Não duvido que alguns tiranos, por exemplo, deveriam ter uma grande inteligência. Podemos pensar em diversas virtudes importantes que acompanham decisões inteligentes. Mas vamos nos concentrar na determinação. Determinação é a característica daqueles que não desistem. Antes disso, é ela que tem o poder de te tirar da zona da mediocridade e te levar à zona de excelência. Sim, podemos viver em uma ou em outra. Onde você se encontra agora? Não basta inteligência, não bastam boas intenções e mesmo boas ideias. Se elas morrem, todas na sua cabeça. Você precisa deixar a sua zona de conforto se quiser fazer algo inteligente com a sua vida. Se esse for o seu desejo, nós aqui do Super Leituras podemos te ajudar. Lição 4. Desisti de me preocupar com qualquer coisa e todos os problemas desapareceram. Uma das definições de preocupação é, abre aspas, ideia fixa
e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral. Fecha aspas. Precisa dizer mais alguma coisa? Desistir de se preocupar é justamente se colocar em movimento, se ocupar da sua vida, do seu trabalho, da sua família, dos seus desafios e dessa forma solucionar os seus problemas. Você deveria começar ainda hoje. Lição 5. Se você quer vencer o mundo inteiro, supere a si mesmo. Para refletir sobre essa máxima, vou trazer um verso de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Reflita e diga a você mesmo que pedra é essa a que se refere o poeta. Como sugestão, separe um lugar silencioso, libere-se do seu celular e faça esse exercício de reflexão. Lição 6. O homem só gosta de contar seus problemas. Ele não calcula a sua felicidade. Começa assim. Dormi tão mal essa noite. E segue sem fim. Credo, aquele ônibus estava tão cheio. Isso me irrita. Tá tão ensolarado e esqueci meus óculos. Que droga. Odeio a chuva. Odeio de manhã, tenho muito sono. Odeio a noite, que escuridão. Odeio a tarde. Nem é manhã e nem é noite. Que comida fria. Que comida mais quente. E assim a vida passa e não sobra tempo para focar na própria felicidade. Pode dormir à vontade agora. Lição 7. O homem que mente para si mesmo e ouve sua própria mentira chega a tal ponto que não consegue distinguir a verdade dentro dele. Como somos rápidos em apontar uma mentira na história, na sociedade, no outro. Mas e quantas nossas mentiras? E quantas mentiras que carregamos? Uma pequena mentira para explicar os meus atrasos, outra pequena mentira para esconder uma falha. Mas a questão é que não existem pequenas mentiras. Quem se esconde atrás de mentiras corre o perigo de nunca se conhecer e de se perder para sempre. Busque a verdade com toda a sua capacidade, pois nada é mais importante do que essa busca. Lição 8. Dar um novo passo, dizer uma nova palavra, é o que as pessoas mais temem. A consequência do medo é a paralisia. O medo do que os outros pensam me paralisa diante da vida. O medo de errar, de fracassar, me paralisa de tentar algo novo. O medo daquilo que é novo paralisa. Mude a perspectiva. Veja no outro, nos erros e no novo, uma forma nova de aprender, de chegar mais longe. Comece devagar, com um novo passo por vez. Lição 9. Nada ajuda um homem a se reformar como pensar no passado com pesar. Sim, você deve refutar as mentiras da sua vida. Novamente, Dostoiévski nos convida a olharmos para a nossa própria história, passar ela limpo, adquirir maturidade para seguir adiante. Precisamos nos reconciliar conosco, com um eu mais profundo e consciente. A obra de Dostoiévski tem uma clara correspondência e influência da filosofia. Depois ela, por sua vez, serviu de influência para muitos filósofos e outros escritores, gente como Freud, Nietzsche, Hemingway, Faulkner e muitos outros. E você deseja ter a vida ordenada pela filosofia na prática e então conquistar seus objetivos? Deseja vencer seus medos? Então clique aqui e pegue o seu presente e a partir disso você terá a oportunidade de fazer parte do seleto grupo que conhece o método da filosofia na prática. Comente qual lição mais te impactou. Curta o vídeo e nos siga lá no Instagram. Até a próxima!